Boa, rapaziada, que vitória, hein? 3-1 na casa dos caras, de virada, com imposição, depois de um começo de jogo esquisito, né, onde a gente entrega mais um gol, um erro do Mateuzinho, mas a gente dá a volta por cima, empata no final do primeiro tempo, volta muito melhor, jogando muito mais bola que os caras, faz o segundo, faz o terceiro, tá? Então, uma excelente vitória também na nona colocação no momento. Claro que alguns times ainda não jogaram, mas uma bela subida na tabela. Eu acho que os dois jogos que a gente precisava vencer no Brasileiro, a gente venceu. Então a gente vence o Atlético, a gente vence o Grêmio. O Atlético a gente venceu jogando mal, mas vencemos. Depois a gente vence o Grêmio aí jogando bem no segundo tempo aí, com muita mais disposição do que os caras em casa, tá? Eu tô com a voz um pouco ruim. Tô com uma gripe aí já há um tempo. Ela não vai embora, então às vezes ela vai embora, ameaça ir e volta. No jogo contra o Platense eu tava um pouquinho ruim. Na quinta piorei muito. Sexta deu a melhor, mas a garganta ainda inflamada, né? Tô com a garganta muito ruim. Então por isso que eu tô agasalhado aqui, tô meio encolhido. Mas não ia deixar de falar com vocês. Queria pedir desculpas no jogo contra o Atlético Mineiro. Não teve vídeo, porque eu tava muito ruim, tá? O corpo também tava pedindo cama, uma dor no corpo, uma fraqueza absurda. Não consegui gravar, peço desculpas mesmo. Talvez esteja até uma preguiça minha no dia. Poderia ter me esforçado mais, tá? Mas tô aqui, tá bom? Cara, que vitória, hein? Eu acho que, como eu falei, os dois jogos importantes que a gente precisava vencer, a gente venceu. Então a gente já tá aí com 24 pontos, atrás do São Paulo, que é o oitavo no momento. Estamos em nono, momentaneamente. Se os resultados mantiverem do jeito que está, se nenhum time atrás de nós vencer, a gente continua na posição. E se na volta da Copa, daqui a 50 dias, o Corinthians vencer o Remo, a gente já começa a olhar para a parte de cima, né? A gente já começa a olhar um pouco mais para o alto, um pouco mais para os times de cima da tabela. O Corinthians foi a campo, tá? Com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Bidu, Ranieri, André, Bidon, Garro, Caio César e Yuri Alberto. Tá? O Linger e o Memphis eram dos Falcons. O Memphis estava se apresentando para a seleção holandesa, assim como o goleiro Everton do Grêmio também. E se o Hugo tivesse sido convocado também, hoje não estaria. O Lingard pediu licença para ir para a Inglaterra visitar o seu avô que está internado. Né? Eu vi muito torcedor do Corinthians dando uma pré-julgada no jogador, falando que estava pulando fora antes da parada, porque ia ter férias, já queria ter férias, isso e aquilo, antes de saber o motivo. A primeira informação que saiu foi questão da mãe, mas aí depois foi desmentida, que na verdade era o avô, né, que foi uma das pessoas que incentivou ele a jogar futebol. Ensinou tudo que ele sabe, desde pequeno, etc. Investiu nele. E o avô dele está bem doente no hospital. Ele postou uma foto segurando a mão dele e tudo. E aí os que estavam julgando já colocou o rabo entre as pernas, né, e entenderam que a gente tem que parar de julgar alguém antes de ter informação. A gente tem que parar de julgar alguém antes de ter os detalhes da situação. Tá? Então, boa recuperação pro avô do Lingard. Que Deus abençoe a família, que ele possa se recuperar e que também dê forças nesse momento difícil aí. Eu passei por isso, o meu avô no hospital, meu pai no hospital, meu avô e meu pai vieram a falecer. A preocupação, a dor, eu entendo nesse momento. Que Deus possa dar saúde e cuidar do avô do Lingard, tá? Vamos lá. O Corinthians começou o jogo um pouco abaixo e num contra-ataque que era do Corinthians com o Mateuzinho,
O Mateuzinho, ele faz uma boa jogada e ele não toca a bola. O Garro tava do lado dele, era pra ele tocar a bola, o Garro perde, o Mateuzinho perde a bola, dá o contra-ataque que gera o gol do Grêmio. O cara chuta, bate no Hugo, a bola amortece, o Bidon não consegue tirar e o rapaz faz o gol em seguida. Então, tá na conta do Mateuzinho, na minha opinião, por ser fominha, por não ter concluído a jogada, por ter dado um contra-ataque pro Grêmio, não ter matado nada, não ter feito nada no ataque, podia tocar a bola, podia ter chutado, não fez nada, perdeu a bola, deu contra-ataque, gol do Grêmio. O Bidon, que fez uma partida espetacular hoje, tá? Uma partida brilhante do Bidon, muito bem. Mas se o Bidon usasse a perna direita, se tivesse a perna direita, eu creio que dava pra tirar aquela bola. Foi querer tirar a bola com a pé boa, com o pé trocado, não teve força e amorteceu pro jogador do Grêmio. Tá? Depois teve algumas chances do Grêmio ainda e o Corinthians começou a entrar no jogo. Aí o Corinthians começou a entrar no jogo. Com seus dois laterais, com o Ranieri participando um pouco com a bola, apesar de ser muito limitado com a bola no pé, mas começou a participar. O Bidon começou a chamar a responsabilidade, começou a desfilar em campo, o Garra abaixo, o André no momento estava abaixo ainda, o Yuri perdendo todas as divididas, perdendo todas as bolas, mas aí o Corinthians não chegar. Teve a finalização do Garro, teve a finalização do André, teve a cabeçada do Yuri, que o goleiro fez uma boa defesa. O Corinthians foi chegando. Até que no cruzamento do Bidu, o zagueiro afasta no meio da área, o Yuri ia pegar, mas deixou o André. O André veio chegando, batendo, chegou forte, no firme. Sem chance do goleiro do Grêmio, um belo gol do André, uma bela finalização. O André, que eu vou falar sobre ele no final do vídeo, mas uma bela finalização do André, que não vinha bem no jogo, não vinha bem nos últimos jogos, deu a volta por cima e fez um belo gol, tá? Um belo gol do André para dar o jogo no final do primeiro tempo. Volta para o segundo tempo, o Grêmio completamente desatento, desconcentrado, o Corinthians pressionando em cima, apertando, fazendo uma bela saída de bola, uma do Ranieri de letra, que quase gerou o gol do Corinthians, e o Corinthians dominando o jogo, até que uma bola que cai no pé do Yuri, o Yuri carrega, acha o André em profundidade, o André na saída do goleiro faz o segundo dele, faz o segundo do Corinthians, a virada, uma bela finalização do André, um belo passe do Yuri, que fez um primeiro tempo patético, de novo, mas deu um belo passe pro André, o André finalizou muito bem na saída do goleiro, segundo gol do André, o primeiro jogo com o André faz 2 gols no jogo, na partida, então bem legal para ele, um belo gol, tá? E logo em seguida, o Yuri recebe uma bola do Caio César, segura na hora certa, devolve pro Caio César em profundidade, que corta o zagueiro e finaliza na saída do goleiro do Grêmio. Um golaço do Caio César, que fez uma partidaça. O Caio, ele vinha pedindo passagem para ser titular, só que, assim como eu, muitos tinham receio, né? Será que o Caio César é um jogador de entrar no segundo tempo? Será que ele começando, talvez ele sinta um pouco e não jogue tão bem como ele joga quando ele entra no segundo tempo? Mas não sentiu nada disso. Ele jogou muito. Driblou, correu, abriu espaço, deu corredor, finalizou, criou chances. Cara, o melhor da partida disparado, mesmo com o André fazendo 2 gols, foi o Caio César. Jogou demais. Jogou realmente muito bem. Acho que é um menino diferente. Não é um cara habilidoso que é meio cabeçudo, né? Aquele famoso ponta burro. Não parece ser esse. Sabe finalizar a jogada, sabe tomar a decisão correta, sabe dar um passe, sabe a hora de chutar, a hora de dar um passe, a hora de não ir para cima, sabe? Eu acho que ele sabe dosar isso e gosto muito mesmo do Caio César, tá? Então merecia esse gol, merecia já faz tempo um gol, e esse aí foi realmente um golaço do Caio César. Depois teve a expulsão do goleiro do Grêmio, eu acho que a falta foi indiscutível. Você pode discutir, eu acho que se merecia a expulsão, porque a bola ia para a lateral do Bidu e etc, ou estaria impedido, nenhum nem outro, né? Eu acho que foi bem expulso. O Cássio já foi expulso contra o Palmeiras no mesmo lance, estilo de falta, né? Claro que teve a disputa ali, e ele foi bem expulso, na minha opinião, mas você pode discutir realmente se merecia a expulsão por conta da direção da bola, tá?
Entrou um menino novo lá, o Corinthians tentou alguma coisa, aí veio as mexidas, né? Veio o Carrilho, veio o Labiá, no final veio o Matheus Pereira, veio o Alan, e no final do jogo veio o Matheus Pereira e o Dieguinho. O Matheus Pereira já chegou errando passe. É complicado, né? O Matheus Pereira é um jogador estressante, né? Mas vencemos o jogo, não vou apontar ponto negativo pra ninguém aqui, só que pra mim o gol do Corinthians foi erro do Mateuzinho. O gol do Grêmio, perdão. Mas o Mateuzinho depois fez um bom jogo, o Bidu também. Embora dê alguns sustos, o Gabriel e o Gustavo Henrique foram muito bem. O Hugo fez uma defesa muito boa. Impressionante até a defesa. Com muita precisão, acho que reflexo, dando uma resposta depois da falha do jogo contra o Platense. Mas o Corinthians, na minha opinião, fez um bom jogo, tá? E merecia sim sair a vitória e saiu. Com propriedade, podendo fazer mais, tá? Vamos para a nota de cada um. O Hugo Souza, eu vou deixar ele com nota 8, fez uma defesa quando precisou. Mateuzinho foi bem no segundo tempo, errou no gol do Grêmio, vou deixar ele com nota 7. Gabriel e Gustavo, dois monstros ali, vou deixar os dois com nota 8. Bidu nota 7, Ranieri nota 7, Bidon, um dos melhores do meio campo, nota 8. André nota 9 pelos 2 gols, jogou bem também no segundo tempo. Garro, um boca abaixo, vou deixar ele com nota 6. Caio César, para mim, o melhor em campo, nota 10, por tudo. Yuri, pelas duas assistências, vou deixar ele com uma nota 7. Os que entraram não conseguiram participar muito do jogo. O Alan, acho que tocou mais na bola do que os outros, vou deixar ele com nota 5. E os demais eu vou deixar sem nota, tá bom? O Diniz, vou deixar ele com uma nota 8. Porque para mim tem muito dele mesmo no jogo de hoje. E é isso. A informação agora da Rádio Cracknet é que o André foi vendido para um clube grande de Portugal por 15 milhões de euros, tá? Aí vamos falar, com certeza. Pô, recusaram uma proposta de 18 milhões mais 4 pelo André para aceitar uma de 15? Sim, é estranho, mas a gente precisa colocar em consideração que quando recusou aquela proposta, o Corinthians imaginava que o André só ia aumentar o rendimento e que poderia vir propostas maiores por ele, né? E foi exatamente ao contrário, né? O André caiu muito de produção, o rendimento do André caiu muito, 2 expulsões bobas, 2 expulsões que não tinham necessidade nenhuma e baixo rendimento nos jogos, né? Muito abaixo. E isso caiu o valor dele. Agora vem 15 milhões, vai ter que vender. É um ativo do clube. Que se essa foi a última partida do André pelo Corinthians, ele encerrou muito bem essa passagem. 2 gols, um bom jogo, vitória, tirou o time da zona de rebaixamento ali, ou perto dela, tirou de longe da zona de rebaixamento. Então, para mim, obrigado, André. Não sei se você vai embora ou não, mas se a informação se concretizar, o André vai para um clube grande de Portugal e aí a gente pode decidir: Benfica, Porto ou Sport. Vamos ver quem será, tá? Like no vídeo, inscreva no canal. 50 dias aí longe de mim? Não sei, tô pensando em fazer algum conteúdo na Copa aí, tá? Um pós-jogo dos Jogos do Brasil aí. Se vocês quiserem, comenta aí embaixo, tá? Valeu, forte abraço, obrigado, fui.